Oh, glória. Aleluia. Deixar a palavra de Deus aqui, primeiramente a paz de Cristo, Jesus de Nazaré. E nessa noite nós possamos meditar nessa palavra que nosso Senhor fala sobre os últimos dias da preparação e o aumento dos falsos profetas. Nós vamos dar os textos bíblicos explicando como Jesus trata o seu povo a ser fiel a Ele e aqueles que negligenciam e validam a promessa de Deus para o reino do seu Pai. Aqui de 1 Timóteo, vou deixar o versículo da parte do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, fala sobre apostasia nos últimos tempos. Mas o tema que eu quero dar é os últimos dias de preparação, aumento dos falsos profetas e da transigência. Né? Aqui, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tem cauterizada a sua própria consciência. No capítulo 1, aqui de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo explica, fala para a igreja que nos últimos dias se levantarão, já estão se levantando espíritos enganadores, espíritos de mentira, que falam falsamente ao nome do Senhor, e que aqueles que enganam são espíritos de demônios, que entram dentro da igreja e que enganam os fiéis da casa do Senhor. Que diz assim: o Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal. O que é uma rebeldia? Rebeldia pessoal. É um espírito que entra na vida do ser humano e que envolve enganos, falsas promessas, falsas profecias, espírito engano, que muitos estão dentro da igreja, que usam a apostasia, que é a usurpação a Deus, e é contra a fé pessoal de Deus. E aqui diz que a palavra dele, Jesus Cristo, fala sobre rebeldia e sobre a repreensão do povo contra a pessoal em Cristo Jesus, sobre a verdade e a apostasia pessoal. Primeiro, aparecerão nas igrejas pastores de grande capacidade, e já estão se levantando pastores de grande capacidade, que se dizem pastores, mas não são. São homens levantados por doutrinas pagãs, são homens levantados por receber óleo de unção, pagam muita grana para ser levantado e já recebe o cargo pastoral, e aí abre igreja, abre o nome. E aqui Jesus fala sobre esses falsos profetas. Os falsos profetas, esses sim, são espíritos enganadores, esses que vão direto para o dia do juízo final, prestar conta ao Senhor Deus. Em Mateus capítulo 24, Mateus 24, no verso 4, fala grandemente, Jesus fala ao seu discípulo e ensina seu povo a como obedecer a sua lei e a sua palavra, a andar na obediência e como manter a sua fé viva e eficaz. Capítulo 24, e versículo 4 e 5, olha o que diz aqui. E Jesus respondeu, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é lícito que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A Bíblia de Daniel diz que quando Daniel recebe a profecia que é dada por Deus a ele, Daniel ora fervorosamente e constantemente. A Bíblia diz que Daniel se tremeu todo ao ver o próprio Senhor. Ele disse: Daniel, muito desejado, as tuas palavras foram ouvidas,
e as palavras que tu ouviste, tu ouvirás. O que essas palavras significarão? Daniel, ele teve essa visão do tempo e do fim. Quando Daniel ora no capítulo 10, Deus ouve a oração de Daniel. Quando o Senhor responde, Daniel, a partir do momento que tu aplicaste o teu coração perante mim, se humilhaste perante mim, tenho ouvido as tuas palavras. E ele diz que ele viu o anjo do Senhor perto dele e a glória de Deus estava com ele. Isaías capítulo 6, o versículo 1, vai dizer que quando depois da morte do rei Uzias, você vai entender o porquê o rei Uzias, ele pegou o incensário e entrou dentro do templo para tocar no incensário e não podia, porque só poderia tocar no incensário, que é o Atenas, eram os sacerdotes. O sacerdote tinha toda a autoridade e legalidade de entrar no templo do sacrifício. E a Bíblia diz que por ele ser rei, ele desobedeceu a Deus, desobedeceu o sacerdote e entrou a botar a mão para ter honra, para ter princípio. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que eu mesmo colocar a mão naquilo que não é para minha honra, eu vou ter consequência do meu pecado e eu vou ter consequência de dias piores. E a Bíblia vai dizer que quando o rei Uzias toca no incensário, veio uma lepra em sua testa. E ele ficou enfermo por muitos dias. E a Bíblia vai dizer, ele foi expulso da cidade, foi morar em um lugar muito distante por causa do pecado do rei Uzias. Depois do rei Uzias sendo morto, Deus usa Isaías para dizer para o povo de Israel que ele tem uma visão, uma aclamação perante o Senhor. E aqui Jesus fala que acautelai-vos, porque virão em meu nome. Um dizendo, eu expulsei demônio em teu nome, curei enfermo em teu nome, fiz maravilha em teu nome, mas ele vai dizer naquele dia, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, serei lançado no lugar de enxofre e em fogo. Então, Jesus responde essa palavra ao seu discípulo e ao seu povo. Aqui Jesus fala que nós devemos ser fiel e obedecer a sua palavra. Porque ele diz, ouvireis de guerra e rumores de guerra. É o que está acontecendo hoje nos países de Israel, Irã e envolvendo outros países. Porque Irã significa Pérsia, é o reino da Pérsia, aonde o povo de Deus foi escravo na Babilônia. E quando Deus levantou o rei Ciro para libertar o povo de Israel, para construir a cidade e voltar para a sua cidade natal, até de Judá. E aí o rei Ciro, ele por ser levantado por Deus, no livro de Isaías, capítulo 43 e ao 42, eis aí meu servo Ciro, a quem eu tenho chamado, a quem eu tenho levantado com a minha mão. E eu, aleluia, ele diz que eu libertarei das mãos da Babilônia. E ele disse que Deus daria os tesouros encobertos, né? Daria as terras de volta ao povo de Israel. E o povo de Israel voltaria a ser um povo abençoado. Mas por o povo ter um coração duro, servil, a Bíblia vai dizer que o povo de Deus era um povo cego, surdo e insensível. O que é um povo cego? Espiritualmente. Um povo que não quer ouvir, um povo que não quer aprender, um povo que não quer compreender, um povo que não quer dar na lei de Deus, um povo que não quer buscar a Deus, mas quer buscar as coisas da terra, coisas que vão preencher, mas não vai dar uma vida boa, não vai dar uma vida salva, vai dar somente ruína. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, é a graça que Ele nos deu. O apóstolo Paulo, ele disse que a graça me basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Jesus fala aqui, quanto aos crentes vivos, antes da tribulação, Cristo lhe diz que ninguém pode calcular, nem sequer fazer uma estimativa do dia da sua volta. Ninguém sabe o dia nem a hora em que Cristo voltará. Ninguém sabe em que dia o Senhor Jesus voltará. Ele mesmo diz, ninguém sabe o dia nem o fim.
Porque o Filho do Homem, aleluia, ele vai se levantar e vai julgar toda a nação. Tanto línguas, raça, cor, ele vai julgar a nação e o Senhor dele. Então, muitos se apostatarão, alguns da fé. Então aparecerão nas igrejas pastores capacitados e poderosamente ungidos por Deus. Olha, isso é forte. E pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulativamente se voltarão para o espírito enganador. Quer dizer, que muitos pastores que hoje pregam, ensinam a verdade, mas estão se desviando da fé, estão enganando os fiéis, saiam da igreja, brigam por templo da igreja, brigam por cargo, brigam por diploma, brigam para ser sucessor de qualquer tipo de cargo da igreja. Então são esses pastores que se dizem pastores, mas não são. São pastores vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos. São aqueles que são vestidos bem por fora, mas por dentro são todos. Jesus disse isso. Vós comei o camelo e vomitai o mosquito. Então as vossas casas cheias de teia de aranha. Então ele disse para os fariseus. Os fariseus, eles eram belos por fora, mas eram podres por dentro. Porque nem deixava eles entrarem, nem saírem. Só eles eram considerados santos. Eram homens levantados com capacidade sacerdotal. Mas Jesus diz aqui, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 51, ele ensina e diz a sua palavra, para a gente não ficar desapercebido. Olha o que Jesus fala no versículo 51. E separá-lo-á e decidirá a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentro. Ou seja, Jesus vai separar o joio e o trigo. O trigo é o que vai entrar no céu, mas o joio é que vai entrar na tormenta. Vai ser o lugar de ranger de dentes. São esses, irmãos, ministros de Deus, mulheres que se dizem ministras do Senhor, mas são capas, são espíritos de engano, que usam as pessoas com recurso financeiro, recurso, prosperidade, mas não ensinam o caminho verdadeiro, que é a salvação. O apóstolo Paulo diz que os dons que nós recebemos é o dom que falamos, daquilo que aprendemos, daquilo que nós guardamos e praticá-la com amor e, aleluia, sinceridade, a presença dele. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, vai dizer que ele fala de vários dons do ministério, porque ele deu a um dom de curar, dom de operar, dom de fazer milagre, dom de criar negócios, mas todos eles perecerão. Todos eles perecerão, mas o dom que Deus dá é um só, que é o amor. Então, Jesus ensina que a gente devemos perseverar nos últimos dias de preparação e aumentos dos falsos profetas e da transigência. Agora vamos lá no capítulo 10 de Mateus, versículo 11 e 24. Mateus, capítulo 10, versículo 11 e 24. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Ou seja, Jesus está dizendo, aquele lugar que você entrar, naquele lugar que alguém te receber, saudai também com paz. E eles vão te receber e saudar você. Você vai ser bem recebido, bem sucedido, porque é o fruto do Espírito Santo. É o testemunho verdadeiro do cristão. Mas se alguém não me saudar e não me hospedar, ou seja, retire-te de lá e a vossa paz voltará. Ou seja, aquela pessoa que não tem temor a Deus, aquela pessoa que não quer ouvir falar de Jesus, esse
não é digno de receber a paz, e a paz voltará para você. Mas ele diz assim: e se a vossa casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se a casa for digna, a pessoa que é digna é aquela pessoa que tem o temor de Deus, que tem um espírito manso, humilde e simples, e aí recebe aquela pessoa e pregar o Evangelho. Mas aquela pessoa, que está escrito em Ezequiel, que não recebe, que não quer ouvir, que não quer nem sequer ter uma paz, essa pessoa não é digna de receber a graça de Deus. São ímpios, a Bíblia diz, Isaías fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar e o invocai enquanto está perto. Deixai o ímpio o seu caminho, deixai o ímpio o seu caminho, a sua arrogância, a soberba, a rebeldia, deixai para lá e servir ao Senhor. Quer dizer, é separar. Jesus está dizendo aqui que ele vai separar, um vai ser lançado para o ranger de dentes e outro para a vida eterna. E o mais interessante, Jesus fala, se ninguém receber, nem escutar vossas palavras, sai daquele lugar, sai daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés, sacudir. Se ninguém te recebe, sacode o pó dos teus pés e volta. Então a paz vai voltar para você. Mas o verso 24 que chama a atenção, que diz, não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu senhor, e se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então veja que interessante. Jesus foi chamado de Beelzebul. Beelzebul quer dizer demônio das moscas. Chamaram Jesus de demônio. Chamaram Jesus de da mosca. Chamaram Jesus de tudo que não presta. Porque Jesus, ele pregava a palavra. Como é que um filho de Deus chega e prega a palavra, cura cego, cura mudo, cura surdo, levanta coxo, paralítico, e o povo aí chamava de o Senhor Jesus Cristo de Beelzebul. Aí vem o versículo que chama atenção. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar, se nem oculto que não haja de saber-se. Porque vos digo em trevas, dizei-o em luz, porque escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. Então, quem não ouve, tem que subir e pregar no telhado. Quem não quer, deixa para lá e faça a diferença. Então, Jesus ensina aqui interessante o texto, em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 2, o versículo 1 e 3, que diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, olha, eita, trazendo sobre si mesmo repentinas perdição. Aí verso 3, o 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E verso 3, e por avareza farão de vós negócio, com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Olha, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, ou glória. Então está escrito e está explicado. Até os anjos que serviam ao Senhor, o próprio Lúcifer, o anjo mais adorado, o anjo mais poderoso entre os louvores, ele foi expulso com a terça parte para o inferno e para o abismo. Que ele disse aqui, e havendo-os lançado no inferno,
Aí quer dizer, provavelmente, trata-se dos anjos que se rebelaram juntamente com Satanás. Os anjos se rebelou porque ele foi induzido pelo próprio Lúcifer. Ele queria mais ser mais do que Deus. Está escrito em Isaías: eu subirei aos céus, dos altos céus, e sentarei nos tronos dos mais altos tronos. Aí Deus fala que enviou os seus anjos, os anjos que anjos decaídos, anjos que são espíritos malignos, espíritos demoníacos, junto com Lúcifer ao inferno. Então são essas pessoas que vão pregar a palavra de Deus, vão servir ao Senhor, mas muitos vão se desviar, muitos vão se afastar. É os dias de hoje. Os dias de hoje está acontecendo. Muitos negam Cristo, se afastam de Cristo, deixam de servir ao Senhor e vão para praticar aos prazeres deste mundo, aos prazeres da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai dizer que anda segundo o Espírito, que é o Espírito da mansidão, o Espírito da humildade, o Espírito do amor. Que o Espírito que anda segundo a carne são aqueles que é prostituição, corrupção, inconcupiscência da carne, cobiça dos olhos, porque a Bíblia diz, aleluia, que a concupiscência dos olhos trará consequência. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o diabo ele vai nessa seta para colocar a tentação, desejos, prazeres deste mundo, muitas coisas influenciadas para transgredir a fé que há em nós. Até nós mesmos, se nós não vigiarmos, caímos, mas a Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Então, o Espírito está pronto. O Espírito Santo, o Espírito que está em nós é a alma, o Espírito. Então, quando Deus dá o Espírito Santo, Ele está dizendo: eu vou dar o meu Espírito Santo para capacitar e para, aleluia, ensinar. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele intercede por nós. Ele vai agir na nossa mente, vai agir na nossa alma e vai trabalhar de acordo com a forma como a gente quer. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele diz: no demais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz mais: porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades e principados deste mundo. Então, o que é principado e o que é potestade? Potestade são princípios demoníacos que rodeiam e que trabalham para destruir famílias, para separar famílias e até enganar os escolhidos de Deus. João capítulo 1, primeira epístola de João, perto do Apocalipse, ele vai dizer: meus filhinhos, cordeirinhos meus, vós sois os meus filhos eleitos, aleluia, e sacerdotal santo. Então nós somos filhos de Deus. Então ser filho e ser servo é diferente. Servir a Deus é uma forma diferente. É compartilhar, é você sendo induzido para a palavra, é você ser conduzido para a salvação, é você ser conduzido para a eternidade. Mas o filho de Deus é outra coisa. O filho de Deus é amado. É amado. Ele é filho. Ele é filho porque é criação de Deus. Jeremias capítulo 1 vai dizer: antes que tu saias do ventre da tua mãe, eu já tenho consagrado, já tenho constituído entre as nações. Então, Deus gerou, Deus gera, mas Deus não gera para perder para o mundo. O Senhor não dá para o mundo para perder no mundo, nem para perder para o diabo. Ele dá ao mundo a oportunidade de ele crescer e de ele poder santificar e ser um homem mais, aleluia, fiel ao Senhor. Mas naquele dia vai dizer: nem todo aquele que disse ao Senhor, aleluia, entrará no reino de Deus. Então, Noé foi um homem justo, o único justo que o Senhor viu na terra. E ele disse: vou destruir a terra com água. Vou mandar um dilúvio. Ninguém acreditou. Ninguém dizia: não vai acontecer.
E se passaram os dias que Noé terminou de construir a arca, que Deus disse, vai Noé, entra tu e tua família na arca. Mas se você for analisar o livro de Gênesis capítulo 8, vai dizer que o Senhor fala para Ló que você poderia salvar menos de 50. Deus disse, nem 50, 40 também não, e 30 também não, e 10. Talvez, aí Deus permitiu que salvaria 10 pessoas. Mas só entrou Noé e sua família, Ló e sua esposa. Mas a Bíblia diz que quando Ló sai da cidade de Sodoma e sai da luxúria, a esposa de Ló olha para trás e ela é transformada em pedra de sal. Então, a luxúria e o pecado vai levar à perdição. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que ele diz aqui, ó, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou a quem? As cadeias da escuridão. Meu irmão, cadeia da escuridão é perdição, é um lugar de tormenta, lugar de sofrimento, lugar de tristeza. Mas o lugar da eternidade de onde não teremos dor, nem fome, nem tristeza, nem sede, nem choro, nem calor, nem sofrimento nenhum, mas teremos alegria. Estaremos com o Pai nas regiões dos céus, estaremos com Ele, exaltando, dizendo que Ele é santo, santo, como Isaías diz, e dizia, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então o controle é dele, o poder é dele, quem manda é ele, quem faz é ele que tem o controle de desmandar e mandar no céu e na terra. Ele, se ele quiser parar o sol, ele para a lua. Se ele quiser parar, aleluia, de secar o mar, ele seca o mar. Se ele quiser encher a terra, ele enche a terra. Então Deus é o Deus poderoso, o Deus grande. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para a igreja e que vós compartilhem dessa mensagem em nome de Jesus. Os últimos dias de preparação e aumento dos falsos profetas e da transigência. Deus abençoe e fique com Deus em nome de Jesus. Amém.